Bom dia a todos, clientes e investidores da XP Investimentos. Estamos dando início à nossa reunião matinal. Hoje os mercados voltam a ter os seus ânimos renovados com as boas notícias vindas da Europa. Hoje de manhã foi divulgado o PIB do quarto trimestre de 2010 da Alemanha, surpreendendo as expectativas. A Alemanha cresceu ao longo de 2010 13,6%, um número bastante expressivo, desde a sua unificação das duas Alemanhas, que o país nunca tinha apresentado taxas tão expressivas de crescimento. E outro dado vindo da Europa bastante positivo é o sucesso que Portugal conseguiu em colocar seus títulos no mercado. Portugal leiloou 1,2 bilhões de euros no mercado e teve uma demanda 2 vezes maior do que a oferta de títulos. Isso aí trouxe ânimo ao mercado, os investidores decidiram assumir mais posições de risco, as bolsas na Europa operam com altas bastante expressivas, próximos a 1,5%. Os futuros dos Estados Unidos operam em alta, nosso futuro aqui também já abriu em alta, sinalizando uma abertura dos negócios em campo positivo. Guto, o dia ontem foi um dia morno, mas com uma pressão compradora levemente, mercado um pouco na retaguarda, aguardando os dados do leilão na Europa, dos títulos de Portugal. Hoje parece que o ânimo é bem otimista, a expectativa é de que nós tenhamos um dia bem positivo e quem sabe romper os 71.200 pontos. Esse é o número que o investidor tem que ter na cabeça? Bom dia, Rossano. Bom dia, investidor. Exatamente isso. Como eu tinha comentado ontem, que tinha uma barreira, uma resistência aí no curto prazo, na região de 70.500 pontos e mais acima 71.200. Fechamos aí em cima de 70.500, tá? Como o Rossano falou, hoje rumo a 71.200. Rompendo 71.200, rapidamente a gente vai buscar, se Deus quiser, os 73 mil pontos, tá? Mercado de alta firme, como a gente sempre vem falando aqui. Então, com viés altista e acreditando em busca dos topos históricos do Ibovespa, 73.500. Exatamente. Vale destacar, investidores, que nosso viés ele é baseado em análise gráfica, fundamentos. Nós acreditamos que as empresas têm condições aí de apresentar resultados expressivos nos balanços que vão divulgar. E também o que está nos deixando bastante otimista para esse curto prazo é o forte ingresso de capital externo no mercado brasileiro. Na primeira semana de janeiro, já ingressaram na Bolsa Brasileira 2 bilhões de reais em saldo líquido de recursos de capital estrangeiro. Então isso aí é um combustível a mais para que o Ibovespa rume ao topo histórico dos 73.500 pontos. Ricardo, comenta para a gente um pouquinho de dólar, commodities, como é que estamos, esse cenário otimista, os investidores assumindo maior posição de risco, também é benéfico para o mundo de commodities? Bom dia. Bom dia, Rossano. Bom dia a todos. Realmente, hoje um dia já inicia positivo, podemos assim dizer, o dólar recuando de uma forma geral, especialmente frente ao euro, depois de todos esses anúncios atrelados a Portugal e a Alemanha, e de uma forma geral, então, as commodities estão se beneficiando. Ontem já tivemos uma boa movimentação, as commodities registraram uma alta expressiva, a semana toda, na verdade, foi bem interessante para o mercado de commodities, e hoje a tônica permanece, ou seja, o quadro de curto prazo ainda é interessante, especialmente pelo fato de que o dólar aí vem demonstrando uma certa fraqueza. O dólar iniciou o ano forte, encontrando uma forte valorização, e isso acabou deixando o mercado de commodities um pouco mais pressionado, mas agora já volta, a expectativa mais positiva, os investidores buscando mais risco, e com isso, então, as commodities, embora já em patamares elevados, no curto prazo aí mantém-se num foco bem positivo. Hoje gostaria apenas de reiterar, temos uma questão importante em relação ao mercado de grãos especificamente, que é o relatório mensal de oferta e demanda do USDA, que pode trazer uma maior volatilidade a ser divulgado agora às 11h30. Então, bastante atenção, volto novamente a dizer que nós temos uma sala específica no mercado de commodities no Lector, a sala 9, inclusive clientes podem estar acessando aí junto aos seus operadores essa sala. Então, qualquer novidade a gente estará reportando aí para o mercado, mas com certeza será um relatório de extrema, que trará impactos aí bastante extremos no mercado. Vale só destacar o investidor que o USDA é o departamento considerado como se fosse o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que divulga um relatório sobre as condições da safra americana e perspectivas sobre a safra futura. Exatamente. Então, o mercado fica muito atento a esse relatório e provavelmente vai trazer volatilidade aí. William, destaques do mundo corporativo, bom dia. Bom dia, Rossano, bom dia, investidores. Corroborando aí com essa tese de que o nosso Ibovespa pode testar os topos históricos, a gente sabe que o Ibovespa ele é muito influenciado por mineração, siderurgia e petróleo. Esses três setores têm um peso muito grande no Ibovespa. Falando um pouco de cada um deles, setor de petróleo, a nossa Petrobras,
Tem notícia para sair na sexta-feira, que seriam as reservas do país. O Gabriel, presidente da Petrobras, já avisou que vai anunciar isso na sexta-feira e pode ser que a gente veja o ativo andando bem aí na quarta e na quinta-feira nos pregões de hoje, amanhã já tentando antecipar esse movimento, ou seja, essa notícia aí de reservas comprovadas no Brasil, uma vez que a Petrobras vem executando um projeto chamado Varredura, que é para tentar ver o quanto que a gente tem, digamos assim, de barris a serem explorados. Então, o news flow continua positivo para a Petrobras e a Petrobras pode ajudar a Ibovespa. Falando de mineração também, o minério de ferro não para de subir no mercado spot por conta da China, continua comprando muito fortemente, e todas aquelas chuvas, enchentes, aquela tragédia que está acontecendo na Austrália, acaba beneficiando o preço, digamos assim, a subir, ajudando o preço a subir e beneficiando a Vale. A gente teve declarações aí de diretores da Vale dizendo que as perspectivas para o segundo trimestre são de mais aumento de preço, depois do recente aumento aí de 8%. Então, ou seja, o céu continua positivo aqui para a Vale com essa continuidade de aumento de preço. Então, ou seja, a Vale também ajudaria o nosso Ibovespa a subir. E, bom, siderurgia, a nossa preferência recai sobre a Gerdau e a gente não para de ver um news flow muito positivo para as ações da empresa, especialmente notícias vindas dos Estados Unidos, com empresas que atuam no mesmo setor da Gerdau reajustando seus preços. Preços de produtos na Europa também, a Gerdau também trabalha com preços já em elevação também, e concorrentes da Gerdau também aumentando seus preços, tá? E esses produtos, digamos assim, o preço desses produtos chegando aqui no mercado brasileiro mais caro, ou seja, isso só aumenta a competitividade da Gerdau internamente. Então o céu continua bastante positivo também para a siderurgia, mais especificamente Gerdau, que, vale lembrar, está bastante atrasado em relação a Uzi Minas e CSN quando a gente compara lá o desempenho de todo o ano passado, tá? Às vezes a gente olha só o último mês, a gente vê que a Gerdau andou mais, mas dá uma olhada no gráfico um pouquinho maior, que você vai ver que em 2010 a Gerdau ficou bem atrasada e ainda tem bastante espaço para andar. Então, com esses três setores andando, a gente tem tudo para o Ibovespa ir testar esse stop histórico. Essa é a nossa visão, uma visão gráfica, uma visão fundamentalista, coincidentemente contribuindo aí para o nosso cenário de médio prazo, curto médio prazo, onde acreditamos que o Ibovespa vai buscar sim os 73.500 pontos, que é o topo histórico, onde nós batemos antes da crise de 2008, o Ibovespa estava lá, o Brasil estava recebendo o grau de investimento pelas principais agências de rating do mundo, e o Ibovespa estava cravando suas máximas históricas. 2 anos depois estamos voltando para esse mesmo patamar de 73 mil pontos, acreditamos aí que nos próximos pregões, baseado aí nessa análise tanto fundamentalista que o William acabou de descrever, como análise gráfica, para buscar esses níveis de preço. Esses são os destaques do nosso dia. Em termos de agenda macroeconômica, tem 2 pontos importantes. Nós temos no Brasil, que já foi divulgado agora há pouco pelo IBGE, a pesquisa mensal de comércio, que apresentou números bastante fortes no mês de novembro, um crescimento no comércio local de 1,1% ante outubro. Tá? Expectativa do mercado é no crescimento de meio ponto percentual, veio com um crescimento de 1,1%, mais do que o dobro das expectativas do mercado. Isso aí é positivo para a Bolsa Local. E na parte da tarde nós temos daí nos Estados Unidos a divulgação do livro bege, que é um relatório, um apanhado sobre como estão as condições econômicas, condições da economia americana. Uma descrição aí mais completa do Federal Reserve sobre as condições da economia norte-americana. São os destaques do dia. Quero agradecer a presença de todos, a audiência, a presença de vocês. Muito obrigado e até amanhã. Bons negócios.